dia para o nosso bom Deus. Bom dia, meus amigos, encarnados e desencarnados. Bom dia para todos nós, para toda a equipe espiritual que se faz presente, os nossos mentores e guias espirituais, anjos guardiões, os mentores do nosso Evangelho. Estamos aqui, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos que agradecer a Deus. Então procuremos uma posição agradável. Vamos relaxar o corpo físico, serenar a mente e vamos conversar com Deus, nos conectando com a espiritualidade maior. Que Deus ilumine os nossos caminhos, nos dirija os passos, nos instrua nas decisões que teremos que tomar. Renove a nossa força, a nossa fé, e nos ajude a nos melhorar. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. A mensagem de otimismo do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a de hoje é a de número 89. Ela diz o seguinte: dentro de você estão capacidades, qualidades e sentimentos em maior número do que possa imaginar, mas frequentemente enfraquecidos por falta de uso. Quando tocar nessas forças internas, exercitá-las e amá-las, elas se agitarão, se levantarão e farão de você uma nova pessoa. Descobrirá em você os remédios para todos os males e os recursos para todos os problemas. Descubra-se. A paz que você reclama, o amor que você quer, o ânimo de que necessita, já estão em seu interior, prontos para agir, esperando apenas a sua contribuição. Ação, otimismo e fé. Haja positivamente. Somente os bons pensamentos põem em ação as forças positivas. Que assim seja, que possamos, meus amigos, pensar sempre dessa forma, com bons pensamentos. Se vierem pensamentos ruins, modifiquemos, vamos pensar em outra coisa, que aí o ruim passa. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 26. Dar de graça o que de graça se recebe. E o item é o 7º. Mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, assim como os apóstolos, que também possuíam mediunidade, receberam de Deus um dom gratuito: o de serem intérpretes dos espíritos para instruírem os homens, mostrando-lhes o caminho do bem e conduzindo-os à fé. Não receberam a mediunidade para vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são o produto de suas ideias, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que o conhecimento chegue a todos. Ele não quer que o mais pobre fique dele privado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Não tive o consolo de receber o encorajamento e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre.
Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. Cobrar por ela seria desviá-la do objetivo para o qual Deus a criou. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos refletir um pouco sobre esse tema de hoje, a mediunidade. Todos nós somos médiuns. Todos os espíritos encarnados que estão aqui nesse mundo são médiuns. A mediunidade é uma faculdade orgânica e natural que é inerente a todos os seres humanos. E ela permite o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, em diferentes graus, todos nós possuímos a mediunidade. Tem alguns que ela já é mais aflorada. Então, ela é o meio que nos põe em contato com os espíritos. E Deus, meus amigos, que é bom, misericordioso e justo, Ele permite que continuemos a sentir vivos aqueles que nos foram queridos aqui na Terra. E que hoje eles já se encontram lá no mundo espiritual. São os nossos entes queridos que já partiram. Ah, mas é só com os nossos entes queridos? Não. Os médiuns, eles têm esse contato com todos os espíritos, sejam encarnados como desencarnados. E nós somos assim. Então, a mediunidade, como Kardec mesmo disse aqui, a mediunidade não é um privilégio de ninguém. É por isso que todos possuem. Na verdade, a mediunidade é uma ferramenta para a nossa evolução. É por isso que Deus permitiu que todos tivessem, independente da crença, religião, da raça, se é pobre, se é rico. E qual foi a finalidade de Deus ter colocado isso? A sua finalidade é para que ela tenha que ser usada para a prática do bem, da caridade, do consolo e a divulgação das leis divinas. Por isso que não pode ter nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de recompensas materiais. O médium, ele não está aqui para receber, mas sim para dar, para doar. E é por isso que ela é gratuita. E Jesus, ele mesmo disse: dai de graça o que de graça recebeste. Então, a prática da mediunidade, ela exige muito do médium. Começando pelo estudo, pela ética e pelo desenvolvimento moral. O médium, que já está com uma mediunidade mais aflorada, ele precisa procurar uma casa espírita, mas que seja de ambiente seguro. Porque ele precisa desenvolver melhor as suas faculdades. Existem, meus amigos, vários tipos de mediunidade. Aquelas de efeitos físicos, que o médium consegue mover os móveis, os objetos. A mediunidade intelectual, onde o médium pode psicografar através também da psicofonia, que ele transmite a mensagem do irmão que já está desencarnado. Tem também a mediunidade de vidência,
que a pessoa consegue enxergar aquele irmão, e muitas outras que estão lá descritas no livro dos médiuns de Allan Kardec. Aqueles que querem saber mais, procurem, peguem o livro, vão estudar mais, principalmente quem tem a mediunidade já assim mais aflorada. Mas todos nós temos a mediunidade. Olha só, quantas vezes a gente sente arrepios, calafrios, um calor assim que de repente chega, né? Que ocorre entre nós e que não tem nenhuma causa física aparente. Isso aí pode ser atribuído à mediunidade. Então, quem é que de vez em quando não sente isso? Ah, eu senti um arrepio agora. Jesus, não é assim que a gente fala? E às vezes você não está com problema nenhum de saúde. Então, isso é a mediunidade. A gente está sentindo a presença de um irmão do lado. Mas, como eu falei, tem médiuns, né? Tem pessoas que têm uma sensibilidade mais aflorada. É por isso que este médium, ele não pode viver sem estudos, porque ele tem que aprender a controlar a sua faculdade. Ele precisa do conhecimento da doutrina espírita, porque senão isso pode virar um desequilíbrio, uma confusão mental na cabeça da pessoa, como também pode passar a ter problemas de saúde, e esses problemas são gerados por causa da mediunidade em desequilíbrio. E muitas das vezes ainda tem os problemas espirituais, são a obsessão, começando pela leve e aí vai aumentando. Então, meus amigos, é importante que o médium ele vá realmente fazer um estudo. Porque o verdadeiro médium é aquele que equilibra a sua faculdade, né? Com estudo, com responsabilidade e, acima de tudo, a sua conduta moral tem que estar elevada. Se ele pediu uma mediunidade bem aflorada, então agora tem que cumprir, não é? Então, esse tema de hoje é para que a gente possa refletir. Como está a minha mediunidade? Está aflorada? Eu preciso procurar os estudos, mas todos nós precisamos estudar a doutrina espírita, porque ela vai nos mostrar o conhecimento sobre a vida futura. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude para que a gente possa compreender melhor o tema de hoje. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Que o Pai tenha misericórdia de cada um de nós, principalmente daqueles que estão passando por dificuldades, que estão doentes, nas prisões. Derrame luzes, bênçãos sobre toda a humanidade, sobre os nossos governantes, para que eles tenham sabedoria. Que o Senhor esteja conosco. Assim seja. A reflexão final, ela diz o seguinte: não deixe... Não, amigo, desculpe, nem é essa. Deixa eu pegar aqui a outra. Jesus disse:
tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Daí a importância de nossas ações e o conhecimento de nós mesmos, para saber que destino estamos construindo para nós, o que estamos fazendo, e teremos que conviver e resolvermos se continuaremos querendo ou não em nossas vidas o que hoje estamos assumindo. Tudo é permitido para nós, mas nem tudo irá ser bom para nós. Se olharmos as consequências a médio ou longo prazo, temos que pensar se vale o preço a pagar e se temos condições disso. A alegria e o prazer de hoje traz sempre o mesmo risco de um investimento, que pode trazer lucros ou prejuízos. Assim também na vida, as nossas escolhas e ações. Quem já perdeu muito, sempre irá investigar muito, onde irá colocar suas apostas, para diminuir o seu risco de perder. E o iniciante, incauto, contará com a sorte e com a dor de ser errado, de der errado. Na vida e no amor, quem nos leva às colheitas boas ou ruins são nossos desejos e não os desejos de outras pessoas, porque elas são apenas as respostas de nossos pedidos. Que o Senhor nos ilumine, nos ampare e nos encha de gratidão por tudo que ouvimos hoje. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.